Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Hoje a nossa aula é uma aula de revisão, tá bom? Então vamos lá para a segunda prova. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o verbo, tá? Então, o verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, tá? Indicando ações, processos, estados, mudanças de estado e manifestações de fenômenos da natureza, tá? A gente vai ver cada partezinha do verbo, o que nós chamamos de estrutura do verbo. Então, vamos lá. Aqui, ó, a estrutura interna das formas verbais. No verbo, eu tenho pedacinhos, né? Então, cada pedacinho tem um nome. Eu tenho radical, tá? Que é o que se repete nessa palavra, que traz o sentido básico desse verbo. A vogal temática, que é que vai indicar se esse verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação, e a desinência, tá? Que pode ser de modo temporal, que vai indicar o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o número e pessoa, tá bom? Que vai indicar o quê? Singular ou plural. Então vamos lá. Que é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Radical, gente, é a parte que contém o significado do verbo. Para se obter o radical, tem uma dica. A gente tira as terminações a, er e ir do infinitivo. E o que sobrar vai ser o meu radical. Como, por exemplo, escrever. Tira esse e, né? O que sobra é o meu radical. Trabalhar, eu tiro o finalzinho, o a, o que sobra é o meu radical. Cantar, tirei o a, ficou cante. Então, esse é o meu radical, tá? Partir, tirei o i, voltei o radical do verbo, é o que se mantém, tá bom? Se a gente for conjugar esses verbos, eu vou ver que vai ter uma repetição nesse radical, se esses verbos forem regulares. Vogal temática, como eu disse, vão indicar as conjugações verbais, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, deixa eu ler direitinho, são as vogais A, E e I, que indicam as conjugações verbais, sendo usadas como elementos de ligação entre o radical e as desinências verbais, tá? Então, por exemplo, amar, falar e voar. Esse azinho é minha vogal temática. Indica que esse verbo pertence à primeira conjugação, tá? O e, vender, trazer e viver. O ezinho nesses verbos é a vogal temática. Indica que esse verbo pertence à segunda conjugação. O ir em partir, pedir e fugir é a vogal temática que indica que esse verbo pertence à terceira conjugação. Chamando atenção para o verbo pôr, tá? Esse verbo pôr ele é considerado da segunda conjugação, esse ozinho. Bom? Desinências verbais, tá? Eu tenho modo temporais, que vai indicar o modo e o tempo, e números pessoais, que vai indicar o número e a pessoa, tá? Se essa pessoa está no singular ou no plural. São pedacinhos de palavras, são elementos que acrescidos, que são colocados, somam-se ao radical, ou ao tema, indicam a pessoa, primeira, segunda ou terceira, o número singular ou plural, o tempo, presente, passado, futuro, ou o modo verbal, que é o modo indicativo da certeza, subjuntivo da hipótese,
e o imperativo da ordem do pedido. Bom? Modo e tempo. Como eu disse, ó, o modo indicativo, ele vai apresentar todos esses tempos verbais. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? O subjuntivo eu só tenho presente, pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo eu tenho o presente afirmativo e o presente negativo, tá? Pessoa. Primeira pessoa. Como eu sei que o verbo está na primeira pessoa, né? A primeira pessoa é quem fala. Eu tenho eu e o que indica a primeira pessoa do singular, e o nós também é a primeira pessoa do plural. Segunda pessoa com quem se fala, eu tenho tu, tá? Que está no singular, e o vós no plural. Terceira pessoa de quem se fala, eu tenho ele, ela no singular, eles, elas no plural, tá? Então eu só tenho primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa, segunda e terceira do singular, eu, tu, ele, e primeira e segunda, terceira do plural. Nós, vós, eles. Tá bom? Formas nominais dos verbos, tá? O infinitivo tem valor equivalente ao de um substantivo. Esses verbos terminam em ar, er e ir, tá? Preservar a natureza é fundamental. Então, olha o verbozinho aqui, ó, terminando no infinitivo. Gerúndio. O infinitivo é ação. O gerúndio é ação acontecendo, tá? Falando, pensando, vendendo. Então, eu tenho o ando, endo, indo, partindo, tá? Ou seja, a ação está acontecendo naquele momento. O menino quebrou a perna jogando bola. Olha o verbo jogando no gerúndio. E o particípio tem o valor de um adjetivo, tá? Os trabalhos feitos a lápis não serão aceitos. Geralmente o verbo no particípio ele termina em ado e ido. Eu só tenho que ter cuidado se esse verbo for considerado um verbo irregular, tá? Que é o caso de aceitar ir e fazer. Então vai mudar essa terminação. Feitos está no particípio e aceitos também. Então essas são as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos lá. Nós estudamos também a denominação, né? O conceito de regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que obedecem rigorosamente ao paradigma de sua conjugação, ou seja, ele segue um padrão, ele não muda, tá? Por exemplo, amar, beber e partir. Já os irregulares são aqueles que apresentam formas que não oferecem ao paradigma de sua conjugação, tá? Desculpa, não obedecem, não tem, enquanto o regular ele segue o padrão, o irregular não irá seguir esse padrão de conjugação. Muda totalmente. Nos regulares, o radical é o mesmo. No irregular, a gente vê que esse radical ele muda. A terminação também pode mudar em alguns tempos verbais, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de um verbo regular, tá? Conjugado, e a gente vê que tem um padrão. Eu tenho o radical
mantém, tá? O que muda são as terminações para indicar o modo e o tempo, tá? Modo temporal, as desinências modo temporais, ó. Presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pretérito, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram, tá? Aqui, ó, futuro, né? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Então, eu tenho um padrão de conjugação. Por isso que esse verbo é considerado regular, tá bom? Aqui eu coloquei como exemplo o verbo fazer, tá? Olha a diferença, gente, no presente eu faço, no passado eu fiz, no futuro farei, tá? Ó, presente eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. No passado, eu fiz, fizeste, fez, fizemos, fizeram, tá? E no futuro, farei, farás, fará, faremos, fareis, farão. Então, eu tenho uma mudança. Esse verbo não segue um padrão, tá bom? Coloquei aqui mais um quadrinho, tá? Verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Então, eu tenho exemplos do verbo falar, tá? E os irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical e ou nas desinências, tá? O exemplo é o verbo trazer. Olha como esse verbo muda. Trago, trouxe, trazes, trouxeste, trazemos, trouxe, trazeis, trouxemos. Olha só como muda, tá? Trazem, trouxeram, trouxeste. Então, olha como muda totalmente. Então, por isso que esse verbo é considerado irregular. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.